Isso. Paz, Carol, é nóis, firmeza. Não precisa ficar envergonhado, não. A paz, irmão, Deus te abençoe. A paz, Alana, que sempre chega trazida, né? Hum, já chega tomando bronca já, tomando sabu. E aí, Lulu, tá firmeza? Tá com frio aí? Só um pouquinho, né? Então tem que orar mais, o Espírito Santo aquecer. Porra, mano, é nóis. Fábio cortou o cabelo. Hebreus 4:14. Todo mundo achou? Tendo, pois, como é que tá aí na versão de vocês? Isso. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em algumas coisas. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem o quê? Portanto, aproximemo-nos. Fala assim, aproximemo-nos. Trava a língua, aproximemo-nos. Aproximemo-nos do trono do trono do quê? Do trono do julgamento. Do trono da chibata comendo no lombo. É? Do trono com confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, colocamos a nossa vida diante de ti. Senhor, fala conosco através de tua palavra e do Espírito. A ti rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio. As nossas mentes estejam cativas, a nossa boca, os nossos ouvidos, todo o nosso ser santificado a ti, prontos para ouvir a tua voz. Que todo valente seja amarrado no abismo com todas as suas ações e a ti daremos honra, glória e louvor. Amém. E glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Alguém tá com frio aí? Frio, né? Eu queria falar hoje um pouco sobre graça e meditando muitos dias a respeito disso, que a graça é como um remédio preventivo. Não é só a graça não é apenas um remédio para tratar de causas que já aconteceram, como o pecado, como trazer o pecador ao arrependimento. Mas a graça serve para nos ajudar e nos santificar. Já viu o remédio que você toma para se prevenir? Vacina que você toma é um remédio, não é? Deixa de ser um remédio? Não, é um remédio que você toma para evitar que você fique doente. Então, a graça é uma das maiores dádivas que a gente já recebeu até hoje. Graça é favor imerecido.
É um favor que nós recebemos e que, se fosse por esforço próprio, se fosse por méritos, por condecorações nossas, a gente não receberia nunca. Nós não receberíamos, porque a graça nos faz ter acesso àquilo que não teríamos condições de receber. Nós não teríamos condições de receber o Espírito Santo morando dentro de nós, o próprio Deus morando dentro de nós. Dons espirituais distribuídos para a igreja, talentos, salvação, vida eterna, perdão dos pecados. Entendeu? Por quê? Porque a graça é o favor imerecido e é aquilo que Jesus conquistou na cruz. No Antigo Testamento você vê algumas aparições da graça. É Deus colocando e deixando, se fazendo entender de que haveria algo que teria algo que haveria de se manifestar no futuro através da cruz e que ele já estava mostrando no Antigo Testamento. A gente vê o exemplo disso mesmo de Ruth, que era uma moabita, né? Ruth era uma moabita. E segundo a lei, aquilo que que o Senhor já havia dado, os filhos de Deus não poderiam se casar com estrangeiros. Contudo, entretanto, Ruth passa a viver e fazer parte do povo de Deus. Por causa do quê? Se fosse de fato, a graça se manifesta nela, porque na verdade ela tem um posicionamento que muitas vezes nem os próprios filhos de Israel tiveram. Ela olha, ela fala para Noemi, a gente sabe, conhece a história, ela olha e Noemi manda ela embora, fala assim, pode ir, minha filha. E ela fala, não. E aí tem aquela famosa declaração, né? Aonde você for sepultada, ali eu também serei sepultada. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A partir daquele momento, Ruth estava falando, a partir desse momento, o teu Deus não é mais só o teu Deus é o meu Deus também. E naquele momento, a Ruth, ao declarar aquilo, era algo muito profético, porque ela olhava e falava assim, é como se ela visse a mão do Deus Todo-Poderoso no momento, visse a graça, visse quem Deus era no momento que não tinha nada. Porque o texto diz que havia fome naqueles dias. Acontece exatamente naquele período dos juízes. E a gente sabe muito bem que juízes, né, é um tempo difícil. E ela fala, o teu Deus é o meu Deus. Ela consegue enxergar algo que nem Noemi estava enxergando, porque ela disse, eu sou amarga, não tem mais nada para mim. E Ruth foi a chave, a porta que Deus colocou a mão através de sua graça. Raabe é prostituta. E ali a graça se manifesta de forma tão tipológica assim, porque o manto de escarlata vermelho, meu Deus, todo muro cai, menos a parte da muro da casa dela. E o texto diz ainda que ela passou a habitar no meio do povo. Além de ser prostituta, era estrangeira. Só que diferente de todos os outros cananeus, todo o povo da terra de Canaã, a Raabe foi a única que passou a viver no meio do povo, mas passou a viver no meio deles e a servir o Deus, o mesmo Deus deles. Porque ela temeu
e se encheu de temor do seu coração, porque ela ouviu dizer aquilo que Deus havia feito lá no deserto, lá na terra prometida, os sinais que haviam sido feitos no Egito. O que é isso? É graça. Ela não teria direito. O que é mais louco ainda de se pensar é que o povo a qual havia recebido a promessa, ouviram a promessa, viram os sinais, morreram no deserto. E Raabe, que nem sabia de quem, nem sabia das leis dos estatutos, ela herdou a promessa e passou a viver dentro, no meio do povo. A ponto de tanto Raabe quanto Ruth fazer parte da genealogia de Jesus. Só de Jesus. Só. Só do rei. Então, graça é um favor que através da cruz a gente tem acesso. A gente vê algumas aparições, como eu falei, no Antigo Testamento, mas ela se inaugura de fato na cruz. Porque a salvação vem através da graça. Efésios 2, pela fé sois salvos mediante a graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça nos salvou. O favor imerecido de Deus. Então a graça, como o próprio texto diz, a gente vê, acheguemos-nos, pois, diante do trono da graça. A graça não é algo que eu tenho acesso apenas para, quando as pessoas pecam, então elas se achegam diante de Deus e através da graça elas são perdoadas. Não. A graça é algo que eu busco constantemente para que aquele que me fez ter acesso à graça me santifique todos os dias. Então, na verdade, como eu falei, é um remédio preventivo. Que eu tomo ele todos os dias, que eu me achego diante dele todos os dias, e que porque eu me achego diante dele todos os dias, ininterruptamente, então eu começo a me tornar cada vez mais parecido com ele, através da graça que me alcançou, e que me alcança todos os dias. Por isso, a graça não pode se tornar algo barato, e que, infelizmente, nos dias de hoje, as doutrinas que têm sido pregadas, de modo que a graça vira algo barateado, sabe? Aonde vira uma moleta e uma escora para eu poder pecar. Traduzindo, né? Pode pecar, porque Jesus me ama mesmo assim. Pode pecar, porque eu tenho a graça, então Deus me perdoa. Só que a gente sabe muito bem que a palavra diz. As pessoas pegam só um texto da Bíblia, né? A Bíblia é tão grande. O salário do pecado sempre foi a morte. O salário do pecado é a morte. Um abismo sempre vai chamar o outro. Então, já vê aquela história de quando você cava um buraco e você vai colocar a terra de volta no mesmo buraco que você cavou, parece que tem mais terra? Quando você cava, o pecado é um buraco que você cava e que sempre toma proporções muito maiores, porque sempre é uma semente. O problema, a grande questão é a seguinte: o pecado, principal alvo do pecado somos nós. Nós temos tentações todos os dias. Qual é o nosso papel? Teu desejo é contra ti, dominá-lo. Foi o que Deus disse para Caim. Então a graça ela não pode ser barateada dessa maneira, como muitas pessoas têm feito. Não. Sabe algo que... eu penso que é assim.
É algo, sabe quando você se acostuma com algo? Não tem aquela coisa, chama da paixão, do casamento, o início. Ai, Gabriel, tu és o meu príncipe, barbudo. Nossa, aí ela descobre que o príncipe peida, que o príncipe arrota, que o príncipe tem mau hálito, que o príncipe tem um monte de coisa. E ele descobre que a Fiona também, a princesa vira Fiona. E que, né, tem os dois lados, não tem só um lado, não. Aí a Carol, nossa, meu negro, nossa, que homem grande, alto, belo, lindo. Descobre que esse negro, de vez em quando dá uns coices. Descobre, ao mesmo tempo, que o Fallen descobre que quando a Carol fala assim, amor, a gente já vai, só um pouquinho. Esse pouquinho são 2 horas, 3 horas. A senhora tá dando risada porque é verdade, que eu sei. Fala assim, não, amor, é rapidinho. Tá pronta, Carol? Tô pronta. Só fazer o restinho da maquiagem. Mas o que eu tô falando? Sabe aquela coisa da paixão? Aquela coisa, a gente vai no início, e aí você vai, você fica com aquela coisa no teu interior, paixão, é um, na verdade é algo passageiro, né? E a verdadeira maravilha do casamento é o amor, porque aí é a paixão que ela se amadurece e vira o amor. Porque aí sai aquela coisa de adolescente, aquela coisa momentânea e vira o amor, que é uma coisa que é feita com decisão. Jesus foi para a cruz porque ele estou apaixonado. Estou apaixonado. Pela igreja? Não. Ele tomou uma decisão. Jesus foi impulsionado. Ele foi, ai, minha igreja amada, e foi impulsionado para ir para a cruz. Uma das maiores. Eu sou apaixonado eu sou apaixonado pela Bíblia toda. Mas uma das maiores declarações que Jesus fala a mim mostra a autoridade dele. Ninguém tira a minha vida de mim. Que isso? Eu voluntariamente a dou. Tenho poder para dar e para reaver. Esse mandamento eu recebi de meu pai. Ou seja, ele foi porque ele quis. Não foi romano, nem gregos, nem ninguém que matou Jesus, nem judeus. Foi ele mesmo que se entregou. Quando ele chega diante de Pilatos, e você não sabe que eu tenho autoridade? Poxa, eu posso te tirar. Você vai ali, sai pelo fundo ali do palácio, e eu falo que, sumiu, né? Você não sabe que eu tenho autoridade? Sabe que Jesus fala, todo arrebentado, todo ensanguentado, nenhum poder te seria dado se do céu não viesse. Colocando cada coisa no seu lugar. Então ele foi porque ele quis. Ele ama a igreja. Então a graça, por que eu dei todo esse? Porque a graça, a gente tem um perigo é se acostumar com algo que é bom. E quando a gente se acostuma com algo que é bom, ao exemplo da graça, a gente tende a muitas vezes desprezar. E a graça é algo maravilhoso, é aquilo que acontece com muitos cristãos, muitos até pastores, que se acostumam com a obra da cruz, que se acostumam com a obra da graça que nos alcançou com alto preço, não foi com pouco preço, foi com alto preço na cruz. Então muitos tendem a se acostumar e muitos até baratear e desprezar com as suas atitudes. Como muitos têm feito. Eu vejo depoimentos de muitos que se dizem cristãos, protestantes,
E, cara, é assim, é lamentável. Sabe aquele politicamente correto? Não, eu sou cristão, mas eu sou meio que autônomo. Esses dias eu ouvi isso, meio autônomo, meio, sei lá. Eu tenho minha autonomia para interpretar a Bíblia do jeito que eu. Primeiro, que não é a gente que interpreta a Bíblia. Sem o Espírito Santo é apenas uma letra, certo? Dá um café triplo para ele. A gente não interpreta a Bíblia sem o Espírito Santo. Não interpreta. Se fosse assim, todo mundo que lesse a Bíblia era salvo. Então, a graça não pode ser barateada. Não é uma escola para eu poder me dizer, ah, não, né? Sabe aquela coisa? Sabe aquele plano B? Eu não quero pecar, mas se pecar, né? Aquele discurso ridículo que a carne é fraca. A carne é fraca porque, sabe o que as pessoas têm o discurso de que a carne é fraca? Porque elas alimentam. Porque alimentam. Por isso que a carne se torna. A carne, ela se torna. Na verdade, não é que a carne é fraca, né? Fraco é o que dá vazão para a carne. Quando Jesus disse a carne é fraca, mas o espírito está pronto, ele estava dizendo que o espírito é mais forte do que a carne. Porque o espírito veio da parte de quem? Direto de Deus. Quando a gente for revestido de glória, o que vai perecer? O que não vai deixar de existir? Esse corpo velho aqui, cansado. A graça é a coisa mais maravilhosa que já aconteceu nas nossas vidas. E a gente não pode se acostumar com ela. Meu Deus, quem tem chamado aqui? Quem tem dons que o Senhor já revelou para você? Dons espirituais. Ótimo. Esse dom, esse chamado é graça. É graça. Deus poderia pegar os anjos e falar, prega o meu evangelho como, né? Não, ele escolheu vasos de barro, gente do céu. E colocou o seu Espírito em nós. E disse, através deles eu vou mostrar, e esse vai ser, como Romanos diz, e esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, debaixo dos pés do seu corpo, que é a igreja aqui na terra. Ele usa vasos de barro através do seu Espírito dentro de nós para desfazer as obras do diabo. Isso é graça. Já pensou, meu? Que coisa poderosa. Ele usa vasos de barro. Os antigos, ele não disse a respeito dos antigos, vou te usar para desfazer as obras do diabo. Ele usa a igreja para desfazer as obras do diabo. Porque antigamente não era através do nome de Jesus. Nós temos um nome na nossa boca que nós podemos declarar. Nós somos o exemplo vivo das obras do diabo que foram destruídas na nossa própria vida. Então, é poderoso o que a graça manifesta em nós. Jesus nos deu vida e a graça é exatamente a vida e tudo aquilo que nós não tínhamos condições de ter e nem merecíamos. Amém? Jesus venceu primeiro o pecado
no seu próprio corpo. No seu próprio corpo. Venceu todas as tentações no seu próprio corpo. Mano, a maior derrota de Satanás é que Jesus, Deus se manifestou em carne e derrotou ele. Essa é a maior derrota de Satanás. E continua o derrotando, desfazendo as suas obras. Mais ainda, é aí que ele, por isso que ele odeia a gente. Mais ainda, usando vaso de barro, pecadores, os santificando, lavando no sangue do Cordeiro, enchendo do seu Espírito. E quando olhar para ele, pode rosnar, pode espernear o quanto for. Se você estiver santificado, cheio do Espírito Santo, e disser, sai em nome de Jesus, ele tem que sair. Ele tem que sair. Porque da sua boca e da nossa boca está saindo um nome que tem poder. Ele obedeceu como homem. Ele venceu o pecado do seu próprio corpo, para quê? Para nos habilitar a nos santificar. Nós não teríamos condições de nos santificar. Então ele vence o pecado no seu próprio corpo, no madeiro, para que, como santo que foi até a morte de cruz, ele pudesse santificar a sua igreja. E através do seu sangue nós pudéssemos ter a redenção e a santificação. Está entendendo? Através da santificação nós pudéssemos receber o Espírito, através da morte na cruz, enviarei o Consolador, e através dele nós somos santificados. Então, por causa do seu pecado, da sua morte na cruz, recebendo em si o castigo que era nosso, ele nos habilita a sermos santos. Ele venceu todas as tentações para nos mostrar e nos habilitar que é possível vencer as tentações. Que é possível usar da graça, usufruir da graça, não para apenas pedir perdão por causa de pecado. Pelo contrário, para se prevenir do pecado. Para usar o antídoto da graça contra o pecado. Para se santificar todos os dias através da graça. Para que nós possamos estar blindados contra o pecado. É aquilo que eu falei no Apocalipse diz, o sujo suje-se mais. Se o sujo continua se sujando, o que o santo precisa fazer? Continuar se santificando. Eu estou vendo que vai chegar um dia que não vai sobrar filme para a gente assistir, né? Tirando os filmes, por isso que às vezes eu assisto mais filme de ação, porque raros filmes de ação que tem, né? Então você não precisa ficar pulando cena, né? E é muito... A cada dia a gente vai sendo afinado, sabe? A gente vai a ponto de não mais conversar com as pessoas da mesma maneira, você começar a se santificar até mesmo no seu olhar, na maneira que você olha para as pessoas, na maneira que você conversa, o que você fala para as pessoas. Um nível de santificação, às vezes até de entender que determinadas pessoas você não pode nem conversar, sabia? O máximo que dá para você fazer para não se contaminar é apenas dar um oi. Ou para não cair em tentação, apenas dar oi, a paz do Senhor, Deus abençoe. Ou então, quem não é crente, oi, tudo bem, bom dia. Sai. E às vezes tem um nível mais ainda que nem bom dia. Tudo para se santificar. Tá entendendo? Tudo para buscar o Senhor. Tudo para o agradá-lo. Tudo para se parecer com Ele.
Minha meta de vida é me parecer com o Senhor. Sabe, você chegar num nível onde você não precisa mais expulsar por imposição, expulsar demônio por imposição de mãos. Porque o nível de santificação chegou tão longe, tão profundo, que as coisas terrenas não têm mais serventia, não têm mais prazer. Então, foi como filho que ele nos habilitou para sermos filhos. Por isso que ele se manifestou como filho. Para rasgar o véu do tempo e abrir o acesso para mim e para você. Para que nós pudéssemos ter o acesso como filhos. Efésios também 1 fala, Efésios 1:4, e nos predestinou para filhos, antes da fundação do mundo, para filhos, como adoção. Então, o Senhor queria filhos, servos. A gente serve ao Senhor, mas a gente serve como filho, e não como servo, como escravo. Ah, não, sim, Senhor, eu vou fazer, aí vira um robô, uma coisa automática. Não, a gente é filho. Filho não serve porque tem que fazer, filho serve porque quer agradar o pai. É diferente. É diferente. Então, a gente observa nesse texto, para a gente encerrar, que ele fala primeiro: mantenhamos firmes na confissão. Temos, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Conservemos firmes na nossa confissão. Firme. Seja firme. Não volte atrás. Não arreia, não. Não volta atrás, não. Agora não é tempo de voltar atrás. Nem nunca foi. Não é tempo de afrouxar as rédeas. Amém. Não é tempo, estou muito cansado. Ô, glória, vai buscar a presença para se renovar. Não é tempo de voltar atrás. Mantenha-se firme na confissão desde aquele primeiro dia que você abriu a sua boca e disse: Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Mantenha-se firme nesta confissão. Firmes. Não volte atrás. A graça está disponível, a graça te alcançou. Se mantenha firme nela. Se mantenha firme na tua confissão. Eu sei que às vezes mantém dias e momentos da nossa vida que a gente está cansado, que a gente não aguenta mais, mas se mantenha firme. Tem recompensa. O justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Ele não vive por aquilo que ele enxerga com os olhos humanos. Ele não vive segundo aquilo que são os padrões do mundo. Ele não vive segundo aquilo que é. O dia está bem, o dia não está. Tem dinheiro, tem sem dinheiro, tem picanha, tem ovo para comer. Não importa. O dia está bom, o dia não está. Eu me mantenho firme porque o justo vive pela fé. Não volte atrás. Quando eu falo voltar atrás, sabe aquela coisa da igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você começou quente, de repente, tá morno. E o morno é aquele que um dia foi quente, mas que está esfriando. Quando uma coisa está morna, não é porque ela estava fria e esquentou, foi pro morno, não. Você esquenta uma coisa, eu detesto tomar coisa quente, por mais que esteja frio. Eu espero, né? Se alguém me serve um café, pode ver, não é desfazendo. Toda vez que eu for na sua casa e você me servir uma coisa, um café, qualquer coisa quente, aí normalmente eu olho, cheiro e tal. Se está quente, eu deixo assim no cantinho e vou tomando ali homeopaticamente. Por quê? E aí a tendência é daquilo que está quente começar a esfriar.
Não fique molho, não esfrie, não esfrie. Não esmoreça naquilo que é a sua confissão, naquilo que você já estabeleceu, naquilo que você firmou aliança com o Senhor um dia. Não volte atrás. Jesus habilitou, como eu falei, né? Jesus habilitou a igreja passando no seu próprio corpo. Habilitou, veio como filho para habilitar para a adoção a filhos. Venceu no pecado do seu próprio corpo para santificar a sua igreja e todos aqueles que o recebem. Obedeceu para habilitar a igreja para que através do Espírito toda a igreja pudesse andar em obediência. Venceu as tentações para habilitar a igreja e através do Espírito a força que há dentro de nós pudesse nos habilitar para andarmos na presença dele. E terceiro, acheguemos-nos ao trono da graça. Fala assim, acheguemos-nos. Acheguemos-nos ao trono da graça. Sabe o que é o trono da graça? O trono da graça é diferente do trono de julgamento. Nesse momento, a humanidade pode ter acesso ao trono da graça. Porque vai chegar o dia que nós nos sentaremos, e todos se assentarão, e muitos se assentarão para a condenação. E aí não vai ter mais o trono da graça. Portanto, cheguemos-nos diante do trono da graça. Porque existe um tempo determinado para que nós possamos nos achegar ao trono da graça. Achegue-se ao trono da graça. Portanto, aproximemos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Esse é o momento de nós chegarmos diante do trono da graça e dizer: Senhor, reconhecemos a nossa insuficiência, reconhecemos as nossas fraquezas, chegamos diante do trono da graça com as nossas fraquezas, com as nossas lamúrias, com muitas vezes aquilo que nós já estamos esmorecendo, mas chegando diante do trono da graça e reconhecendo a nossa insuficiência para dependermos somente dele. Porque quem não se achega ao trono da graça, um dia vai se achegar ao trono do juízo. E o que é melhor, o trono da graça ou o trono do juízo? O trono da condenação. O trono da graça. Só que tem um período. O texto diz: cheguemos diante do trono da graça para encontrarmos, confiantemente, para encontrarmos misericórdia em tempo oportuno. O tempo oportuno é esse. O tempo oportuno é que quando nós estivermos com situações difíceis na nossa vida, nós podemos dobrar os nossos joelhos e ter a conexão direta ao trono da graça. E diante de toda e qualquer dificuldade, porque não há dificuldade que o Senhor não possa se chegar até nós. Não há dificuldade que possa nos impedir de chegar até Ele. E nesses dias de insuficiência, de fraquezas, de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso do Senhor. E, Senhor, eu preciso do Teu favor neste dia. Senhor, eu preciso. Muitos estão vendo passar, a banda passar, e acham que são, ou tem aquele lado que trata a graça como algo barato. Tem outros que se prostituem, se destroem e não está nem aí. Mas um dia enfrentarão o trono do juízo para a condenação. E até muitos que tratam a graça como algo barato, um dia se assentarão diante dele e ele vai dizer: nós profetizamos, nós fizemos isso, aquilo outro no teu nome. E ele vai dizer: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade.
Para Jesus falar uma coisa dessa, significa que ele está revelando a intenção do coração. Quando ele fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade, ele não está falando daquilo que a pessoa fez, ele está falando daquilo que está no interior. Vós que praticais a maldade, como que alguém pode profetizar, expulsar demônio, fazer as coisas no nome dele e praticar a maldade? Está entendendo? Tem a ver com a intenção. Tem a ver com o porquê que... A grande questão não é somente o que você faz, mas o porquê você faz. Estou pregando aqui. Por que eu estou pregando aqui? Por que um pastor está pregando no altar? Por que um pastor abriu a igreja? Está entendendo? Qual é a intenção do coração? Por que você veio aqui hoje? Por que você veio aqui hoje? Por que outros não vieram aqui hoje? Se a gente conseguir responder os porquês, então a gente vai achar a chave das coisas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade. Ou seja, você fez tudo isso, mas você não fez no meu nome. Você não fez para promover o reino. Você fez para promover o teu nome. Você fez para promover o teu reino. Você fez para promover a sua vida. Você fez para enriquecer você. Você não fez, você enriqueceu, mas não foi para enriquecer para o reino, para juntar tesouros aonde a traça, o ferrugem não corrói. Você fez tesouros para juntar no terreno, no plano terreno, para você enriquecer e você viver a vida regaladamente. Tá entendendo? Então, nós temos a oportunidade de alcançar a misericórdia através do trono da graça. E de nos chegarmos adiante dele e chegarmos de todas as maneiras, e às vezes até no momento não tem dificuldade nenhuma, mas só de você estar ali, a presença se manifesta e constrange o nosso coração. Quem não chora diante da presença, quem não é constrangido pela presença de Deus, tem coisa errada. Chora por tantas outras coisas, mas não consegue se quebrantar na presença, tem coisa errada. A graça se manifesta através do acesso à presença. Só uma pessoa tinha acesso à presença. O sumo sacerdote uma vez por ano. Hoje todos nós temos... Já entendeu o que a graça faz com a gente? A graça nos dá acesso à voz do Espírito. O Espírito mora dentro de nós. Nós somos na verdade, nós somos o verdadeiro templo de Deus. E Jesus fez o tabernáculo lá, agora nós somos a imagem real daquilo que Jesus falou: vou destruir esse templo e vou reconstruir em 3 dias. E é eu e você. Isso também é graça. O templo é gente agora? É uma pessoa de carne e osso? Sim, Senhor. Então, acheguemos-nos diante do trono da graça e no tempo oportuno para alcançar misericórdia. Tempo oportuno significa que o tempo é agora, o tempo oportuno. O tempo oportuno para você ir lá e buscar a Ele. O tempo oportuno para você ir lá e tem situações ruins, tá ruim na tua vida. Exatamente este é o tempo. Vamos nos colocar de pé. Acheguemos-nos diante do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno.
E o texto eu achei interessante também que fala: e não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque ele mesmo venceu todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, nós temos um sumo sacerdote, e ele não precisa de ano em ano ir lá e sacrificar o bicho para nós, não, ele mesmo. O sangue dele já clama por nós 24 horas por dia. Lembra que o Senhor mandou Moisés fazer lá no umbral das portas? E derramar o sangue do cordeiro lá? E fazer o sangue, passar o sangue na porta, quando viesse o anjo da morte e passaria por cima das casas. E não haveria morte naquela casa. Não haveria morte naquela casa. Aquilo é representação nossa. Na minha casa e na sua casa, espiritualmente, existe a marca. Existe uma marca, a marca do sangue do Cordeiro. Através da sua graça, o diabo não pode tocar na minha vida e nem na sua vida. Feche os teus olhos. A partir de hoje, não trate a graça como algo comum. Não se acostume com aquilo que é tão bom. Sabe aquela comida que você come e que você experimentou a primeira vez e fala: nossa, que comida maravilhosa. Só que aí você começa a comer todo dia, aí você fala: enjoei. Não tem como enjoar da graça. Embora muitos se acostumem com ela, não tem como enjoar de Jesus. Ele é a maravilha dos nossos dias. Ele é a maravilha de tudo que já foi estabelecido, de tudo aquilo que há de bom e de perfeito que já aconteceu na nossa vida. Em nome de Jesus, que você não se acostume com a graça. Essa é a minha oração. Que você não se acostume com a obra que foi feita por amor a você. Que você não trate a graça como algo barato, como algo que custou pouco, sabe? Não. Deixa aí no cantinho aí que depois eu vejo. Depois eu resolvo isso. Não. Se achegue ao trono da graça para alcançar, através da graça, misericórdia em tempo oportuno. Ajuda em tempo oportuno. Que tempo é esse? O tempo é agora. Este é o tempo de se achegar diante do trono da graça. O trono da graça está disponível para mim e para você. A cada momento que você se ajoelha diante da presença, o trono da graça está ali presente para alcançar a minha vida e a sua vida. E nos revestir diante das nossas fraquezas, diante dos nossos cansaços, que muitas vezes nós queremos desistir, mas vem diante do trono da graça para ser renovado no nome de Jesus, para ser renovado no poder do Espírito Santo. A cada dia, aleluia, nós temos acesso a usufruir do trono da graça, a chegarmos diante dele, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e não nos acostumarmos e nem baratear. E dizer, não, né? Pecar não tem problema. Não tem problema sim. Romanos 6:1. Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Se já estamos mortos para o pecado, como permaneceremos nele? Pois a imagem e semelhança fomos sepultados. A sua imagem e semelhança, a sua morte, sepultados no batismo.
Então, em nome de Jesus, eu oro e declaro sobre a tua vida para que nós possamos usufruir do privilégio de nos assentarmos, de nos achegarmos diante do trono da graça. A presença do Senhor que se manifesta. O trono da graça estabelecido ali, para que nós possamos ter acesso a Ele. Acesso àquilo que nós não teríamos direito, àquilo que nós não merecemos. E que isso fique muito claro todos os dias na tua vida e na minha vida. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Mas o Senhor, através dele, e todas as vezes que o Senhor olha para nós, quando nós nos santificamos, Ele não olha para pecadores, Ele olha para santificados. Ele olha, porque Ele olha para o sangue que foi derramado e que está sobre nós. O sangue está derramado e está na nossa cabeça. E por isso, Senhor, nós nos achegamos diante do trono da graça e nos firmamos diante da sua presença. Senhor, que nos ajuda a nos mantermos firmes diante da nossa confissão. Aquilo que um dia declaramos com a nossa boca e confessamos. E nos firmamos aliança contigo, Senhor. Nos ajuda a permanecermos firmes, 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 firmes. Firmes e não voltarmos atrás, e não esmorecermos, e não esfriarmos, com o amor, e não esfriarmos com o fogo do Espírito dentro de nós. Para exemplo, que é exemplo do tabernáculo, o santuário que é a nossa alma, a fogo se mantinha aceso 24 horas de dia e de noite. Oh, aleluia! Nos ajuda a manter o fogo aceso de dia e de noite. De dia e de noite. A renunciarmos e a sacrificarmos a nossa carne todos os dias. A morrermos para nós mesmos todos os dias. E a mantermos firme a nossa confissão. A não voltarmos atrás. Em momento algum. Em nome de Jesus. Amém. Sabe o que Amós diz? Amós 8. Eis que vem dias, diz o Senhor, que derramarei fome sobre a terra. Não de fome, não de pão e nem sede de água, mas de se ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra era para aqueles dias. Mas essa palavra é para os dias que virão. Em que muitos procurarão a palavra, terão fome e sede. Cadê aqueles doidos que ficavam orando alto e gritando? Não vai ter. Derramarei fome sobre a terra. Não de fome nem de pão. Nem de pão, nem de comida. Mas de se ouvir a palavra do Senhor. Então, vamos nos manter firmes. Porque os dias são próximos. E a cada dia que passa, os dias estão sendo abreviados. Abreviados. A cada dia. E a qualquer momento, no piscar de olhos, nós seremos redimidos. Por isso nós não temos tempo. Não temos tempo. Não temos tempo para buscar os... Não, nós não temos tempo. O tempo é agora, já. Muitos usam da desculpa de dizer, no tempo do Senhor, né? O tempo de buscar é agora. O tempo de quebrantar é agora. O tempo de se arrepender dos pecados é agora. O tempo de se encher do Espírito é agora. Não é amanhã, é agora, já. Amém? Você que nos assiste, pelo amor de Deus, não gaste o teu tempo com coisas supérfluas.
com coisas rasas. Você precisa urgentemente buscar a Deus. Hoje ainda. Você precisa urgentemente se achegar diante do trono da graça. Em nome de Jesus. E manter-se firme na confissão. Não volte atrás. E se está frio, está morno, vá buscar. Vá buscar mais. Vá buscar mais. Em nome de Jesus. Deus abençoe.